N. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas, nesta quarta-feira, dia 22/2/2023. Estamos no ar, hein? Com o nosso Arena para toda a região metropolitana de Campinas, para todo mundo que está acompanhando a gente. A partir de agora, para mais de 50 cidades, para mais de 60 cidades pelo FM e para o mundo inteiro e para fora do mundo também pela internet, pelos nossos aplicativos. Vamos juntos, hein? Através das ondas do rádio, das ondas da internet, até às 5 horas da tarde para falar bastante de esportes. E o que é isso? Já começou a apuração no Rio já ou não? Milton Cunha do Rio? Não, Milton Cunha é o comentarista. Aí como que é, o Eduardo Rodrigues? Ah, o nome, né, do... Solta lá de novo. Nota 10. Esse é o de ontem, hein? Bom, 4 horas e 4 minutos no ritmo da hora dobrada. Antes de dar boa tarde para o Fábio Scheibe, eu quero dar boa tarde ao cachorro do Fábio Scheibe, que nós conseguimos filmar o cachorro do Fábio Scheibe e colocar aqui para quem está assistindo a gente no youtube.com/CBN Campinas. Nós colocamos o cachorro do Fábio Scheibe na nossa live da CBN Campinas. Se você está curioso, entra lá no youtube.com/CBN Campinas. Muito bonito seu cachorro, viu, Fábio Scheibe? Boa tarde para você. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. Eu amo ele, né? Cachorro pra mim é tudo. Muito bonito, Fábio, muito bonito. Para os nossos... Esse remeleixo eu que ensinei pra ele. Ah, mas você tem, né? Você tem aquela folga na mola, né? Você tem a malemolência. Você é um cara muito dançante. Era o famoso sapatilha brilhante nos tempos de Brinca. Brinca é antigo, hein? Brinca. Vamos ver o ouvinte que sabe o que é Brinca. Tá, eu não sei o que é Mandar Brinca. aqui no nosso 991869070, manda áudio. Áudio é mais legal, porque a gente gosta de colocar o ouvinte no ar. Vamos dar boa tarde hoje pros distantes. Eu tô aqui, no Ziriguidum. É isso aí. Boa tarde, Heitor Esmeriz. Culpa do Luke, isso, hein? Fala, pessoal, boa tarde, tudo certo por aí? Vocês falaram de remeleixo, essas coisas. Tem um técnico que uma vez falou pra mim que jogador que tem facilidade pra girar, pra sair jogando, tem azeite no quadril. Olha aí, bacana. Eu tenho uma história em Ribeirão de um cara que pediu demissão porque o treinador deu aula de zumba. É verdade. E foi o Wagner Lopes. Olha só. Deu aula de zumba, o zagueirão pediu demissão. Você lembra quem é o zagueiro ou não? Não. É o Ednei. Tá no Ednei, Santo André hoje. Jogou na verdade. ponte. O Ednei falou, eu não participo disso aqui. Jogou na ponte, Ednei. Jogou na ponte, é verdade. ponte. Sabe quem era assim, Eliel? Só cortando, até Boa tarde atrapalhando pra o vocês, protocolo. Lupe e Carlão. Boa tarde. Boa tarde, Eliel. O Cilinho fazia muito isso. Cilinho, grande Cilinho. O Cilinho, eu me lembro, em 99, a Ponte decidiu a Série A2 contra o América de Rio Preto. E o Cilinho era o técnico do América de Rio Preto. Boa. Você sabe o que ele fez? Não sei. Ele levou os jogadores do América para um zoológico, para um bosque, para um parque lá em Rio Preto, e os jogadores do América davam banana para os macacos. Tipo assim, dando banana para os macacos, né? O apelido da Ponte Preta e tal, e os atletas foram lá e davam banana para os macacos. Era uma forma assim de colocar os jogadores num nível de competição. Imersão. Não sei, uma coisa... Outra coisa, ele dava treino sem bola, sabe? Treino coletivo sem bola, levavam os jogadores para o teatro. Quem conta muitas histórias sobre o Cilinho é o Sérgio Guedes, técnico da Portuguesa Santista, mas uma história mais maluca que a outra. Muitas histórias malucas no mundo do futebol, hein? Ontem, rapaz, que jogo, hein, gente? Liverpool e Real Madrid, que jogo, hein? 5-2 pro Real Madrid, que partidaça dos brasileiros, Vini Júnior, Rodrigo. Que jogo, mas um jogo digno de duas constelações, né? Porque são dois times que têm muitas estrelas. Que jogo do São Paulo também, hein? Bom. São Paulo, olha, o Paulo deu uma paulada no Sim. Bento, hein? 3-0, São Paulo no São Bento. Ajudou o Guarani, né? Foi bom, Muito. foi bom. Foi bom, pro deixou o São Bugre. Bento lá no Zeriguidum do rebaixamento. E ontem teve Copa do Brasil também, a Chapecoense já caiu fora, hein, gente? Marcelo aquilo que Dias a gente avançou. conversava, né? O que a gente conversava? Eu não lembro. Que o Chapecoense regulamento de é Bruno traiçoeiro. Pivetti, né?
Chapecoense o quê? De Bruno Pivetti. Bruno Pivetti, verdade. E tá indo embora, hein? Que Regulamento isso. traiçoeiro esse da Copa do Brasil. Não concordo. Tomou Fábio um Scheibe, golzinho lá, caiu fora. Fábio Scheibe Tão pouco eu. falou difícil agora, hein, Fábio Scheibe. Gostei. Mas já caiu fora a Chapecoense. Ainda Ontem nós mais tivemos com confronto o regional. Marcílio Dias vencendo a Chapecoense por 1-0. Tivemos, na verdade, o jogo está acontecendo agora. Começou às 4 da tarde. O Falcon contra o Volta Redonda tá 0-0. Estes são jogos já válidos pela Copa do Brasil. Tá tudo bem, Lupe? Tudo certo? Então tá bom. 991869070 é o nosso WhatsApp. Quero os ouvintes participando hoje, até porque tem jogo da Ponte hoje à noite contra a equipe Primavera hoje, né? Primavera de Indaiatuba. E quem vence? Vamos ver se tem Ponte Pretana acompanhando o Arena, hein? Ô, Fábio Scheibe, começa o programa, Fábio Scheibe. Estamos ligados no Arena. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a dupla campineira e tudo mais sobre o esporte. Obrigado ao Daniel Arena França e ao Eduardo CBN. Rodrigues. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, com cursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br. Os resultados do Enem estão na página do participante. Sisu, aí vou eu. Chegou minha vez de entrar em universidade pública. Inscrições de 16 a 24 de fevereiro. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fiéis, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso é Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Ensino superior, aí vamos nós. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Arena CBN. Não começou ainda não, hein? Daqui a pouco. A Mocidade Alegre, mais conhecida como Juventude Feliz, venceu o Carnaval Paulistano, hein? Mocidade Alegre tá campeando o Carnaval de São Paulo, como disse como o gaúcho costuma dizer assim, né? O gaúcho fala, nós ficamos campeões, né? Da Copa, ou o time está campeão da Copa. Então a Mocidade Alegre foi campeã do Carnaval 2023. E não tá morto quem peleia. Isso é... Nossa. E já o Luxemburgo diria, bateu o campeão. Peleja é jogo, peleia é briga. Não tá guerra, morto quem briga, quem insiste. Entendi. Que foi, Fábio Scheibe? Já o Luxemburgo diria, Mocidade bateu campeã. Também tem. Bateu campeão. Também bateu campeão, também é. Vamos lá, tem áudio do ouvinte aí, meu caro Eduardo Rodrigues? Tá na pista, hein? O Carlão não sabe o que é brinca ou ele não quer falar que sabe porque ele ficava com a vassoura? São 2 pontos. Então, agora eu descobri o que é brinca. Você descobriu agora? Era do meu tempo. Mas você ia, Carlão? Então, cara, eu sempre tive assim, até os meus
13, 14 anos, eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu era muito gordinho. Ah, é? Então, as meninas meio que... Aí naquela minha fase de crescer, consegui dar uma emagrecida e tal, aí o negócio virou pro meu lado, mas até os 13 era mais fácil dançar com a vassoura. Mas você não aparenta, não. Você... Não. O Não, Lupe também não. Não, né? O Lupe não, realmente o Lupe não. O Lupe, ele fez uma matéria do cara que faz uma maratona por Sim. dia e ele chegou numa época dessa aí cara. outro dia. Não, foi quase. Deus me livre. O cara corria 2 horas antes de cada jogo dos Sim. times lá em Ribeirão Preto e 2 horas depois. Cara, o tal do correr, olha, eu vou falar, é porque a minha luta com a balança ela é intensa, mas correr é muito chato. Meu eu tô contigo. Hoje eu Tinha não que ser o corri. jogging, tinha que ser o jogging, Carlão. Jogging. Hoje eu não fui porque quebraram as esteiras lá do prédio, cara. Pô, ainda bem que eu não mudei então, hein? 2 de uma vez só. Não, mas como? Foi o mesmo que quebrou, não? Não sei quem foi. Já abriu uma investigação lá pra saber. Hoje o pessoal tava dando manutenção lá, mas vai demorar. Cara, se falar pra mim que tem um futebolzinho, um futevôlei todo dia, eu vou. Agora o tal do correr, levantar Eu vou peso só é pelo dureza. pós. O pós é O after sensacional. é o que me aciona. Ah, futebol só. O bom é resenha. A Pra resenha, gente que é resenha. isso é verdade. Você Cara, joga se futebol? algum dia um jogador me ver atuando, cara, eu vou perder todas as minhas armas aqui no microfone. Já não tem credibilidade, vai ficar desarmado ainda. Ô, Fábio Scheibe, você joga uma bolinha de vez em quando? Eu jogava antes, mas como eu entrei no mundo da maromba, de tempo pra cá, eu não jogo mais, tô muito pesado, eu tenho medo de me machucar e não poder treinar mais, porque futebol é muito contato, muita queda, né? Imagine cair num dia aí, né? Mas você levanta quanto de peso, ô Fábio? Não entendi. Você levanta quanto de peso? Ontem no supino eu fiz 140. Já levanta um loop já, velho. Não pesa 140 quilos não, cara. Heitor, e você? A gente tenta. Ali de segunda-feira à noite, o futebolzinho cai bem pra começar a semana. Pô, chama nós, velho. O Heitor joga bem. 10. Ô, Heitor, chama né? nós, cara. Segunda-noite, estamos fazendo nada mesmo? Bora. Boa, vamos. Por que não jogar bola? Já fizemos coisa pior pagando. Jogar bola tá ótimo, cara. Pensando o quê? Vamos lá, tem gente mandando boa tarde aqui, ó. O boa tarde começou o melhor programa esportivo do rádio. Abraço a todos vocês, principalmente ao Carlão Refratário de Souza. Não, é Carlão, não, é Souza não, Freitas. O cara escreveu errado. Por que refratário? Porque eu usei essa palavra com relação a situação do Guarani, de você dar na gíria do futebol, a gente fala, dar a chave do brinco de ouro pro técnico Mozart Santos, ou qualquer equipe que faça isso com treinador de futebol, eu questiono muito, não sou favorável. Boa tarde, aqui é o Virgílio, tenho uma sugestão para vocês. O tema psicologia do esporte, bastante atual, é muito pouco aproveitado. Não conheço nenhum programa esportivo que explore este assunto. O Brasil não dá muita atenção a este assunto, por isso que não ganha nada faz tempo. Conheço um cara formado em psicologia. Entendi. E está se especializando em entendi, em psicologia do esporte. Você conhece um cara, então. Talvez fosse interessante ter um tempo para falar sobre o assunto no programa. Analisem com carinho. Pode deixar, a gente vai analisar com carinho. O Virgílio mandou a mensagem pra gente aqui. Eliel, amigos, eu tô acompanhando na Netflix, tem uma série que chama Breakpoint, que é de tênis. Rapaz do céu, é só psicologia, o negócio o tênis legal. O tênis é absurdo, cara. Você entra na mente do cara. É um negócio maluco. Essas feras aí, Nadal, Federer, Djokovic, esses caras são muito acima da média. Medvedev, né? Pós-carnaval você vai falar esse aí. Boa tarde, amigos, aqui é o Piduca de Santos, da cidade de Sátiro Dias, na Bahia. Estou aqui no meu trabalho ouvindo a melhor programação da tarde. Que isso, hein? Opa! Muito bom. Lá em... Quem nasce nessa cidade? Satiro de Santos com Dias? Como é que chama? Satiro Dias. Satirense, né? Satirense. Flamengo achou dele ontem. É verdade, não falamos do Flamengo, hein? O Rodrigo Delboni de Valinhos. Eu recebi a informação que a sogra do Vitor Pereira tomou um suco e não fez bem. Preocupante isso, hein? Márcio do Nova Europa, tarde, não perco nenhum programa. Hoje a Macaquina 4-0. Que isso, hein? Macaquina, velho. Macaquina mortífera. O Gui Pira desencanta e faz 2. Aí vai ser difícil. Tá. Márcio Mourão mandou aqui pra gente. Tô brincando, Gui Pira é bom jogador. Só que ele precisa ser mais objetivo, muita pedalada, né? É. Nossa, como pedala, rapaz do céu. Boa tarde, acontecem coisas aqui. Existem coisas que só acontecem com a Ponte Preta. Tocaram como marchinha de carnaval o hino do Flamengo antes do jogo.
É verdade isso? Verdade. Foi verdade isso, Verdade. Cara, foi verdade isso. O cara acho que apertou lá O cara meteu uma playlist do carnaval foi e dar um rolê, foi dar um velho. rolê. Mas entendeu? quem nunca apertou um áudio errado, né? Acontece, mas assim... Quem nunca? Mas o cara apertou o áudio errado no lugar errado, na hora errada. Ah, mas já fiz muito. Muito. Mas o pessoal não gostou não, isso aí deu problema, hein? Eu vi a repercussão. Não pode errar assim, né? Tem que ser profissional. Nunca subiu nenhuma matéria errada aí no GE, né, o Heitor? A gente às vezes faz algumas correções pontuais assim, Sim. mas não nesse nível, né? Nossa, aí Fábio Scheib já fez alguma dessa, Fábio Scheib? Eu vi um áudio errado? Não, mas isso aconteceu no Palmeiras e foi muito pior no Allianz Parque, viu? Tocaram o hino do Corinthians antes de um show. Ô, louco. No final do ano passado, assim. Na verdade, O cara teve que se desculpar. narrador lá de rodeios. Exatamente. Ele tava num show e aí ele, cadê a torcida do Palmeiras? Aí ele chamou, cadê a torcida do Corinthians? Depois do hino do Corinthians no Allianz Parque. Aí quase gerou o cancelamento do show. Foi um negócio pesado. Exatamente. Concordo com vocês, correr é muito bom. Eu corro dos boletos, mas ele sempre me alcança. Fabiano Romassini, essa é boa, Fabiano. Continuem participando aí, 991-869070. Manda áudio que a gente gosta de colocar o ouvinte no ar. Ô, Lupe, tô contigo, hein, cara. Você falou que o Flamengo seria surpreendido ontem, foi, hein, velho? O Flamengo, ele tá passando por um momento que dentro de campo as coisas não estão se encaixando. E fora? Fora de campo, ok. Finanças em dia, contratações badaladas, traz jogadores de Copa do Mundo. E dentro de campo, ontem o Fábio Scheib Aí trouxe sim, fomos surpreendidos os novamente. números das finalizações hoje. Se não me engano, foram 23-8, né, Fábio Scheib? 25 pro Independente e 7 para o Flamengo. E eu assisti o jogo, o Independente Del Valle era para ter feito pelo menos uns 4-0 no Flamengo. O Flamengo no segundo tempo não conseguiu criar. E isso passa muito pelo comando técnico, pelo Vitor Pereira. Acredito que se lá atrás a diretoria tivesse deixado o Dorival Júnior, hoje poderia ser diferente, porque o Flamengo terminou o ano passado jogando bem. Quase ele alcançou o Palmeiras na briga pelo título brasileiro. Aqui o Palmeiras tinha uma gordura muito grande e o Flamengo abriu mão por conta de Libertadores e outros campeonatos. Mas, assim, é preocupante a situação do Flamengo. A situação do Flamengo é preocupante pelo que apresenta em campo. É isso que eu ia falar. O Carlão, o Heitor, o Fábio, fiquem à vontade. Mas o que o Flamengo jogou no segundo tempo ontem escapou de tomar 3-4 gols, gente. Foi vergonhoso, o time morreu. Ribeiro, né? Everton Ribeiro disse isso na chegada lá no Galeão, no aeroporto. O time morreu, Carlão. E o Santos, que fase do Santos, cara, ia tomando um piruzaço. Que isso, desde o jogo contra o Palmeiras, né? O Santos caiu de produção. Não faz jus ao grande peixe da Vila Belmiro. Não sei se tem muito a ver com o acerto com o Rossi já, né? O Rossi, goleiro do Boca Juniors, acertou com o Flamengo, mas só pode a partir de julho, né? Tem um pré-contrato assinado. Não sei se deu uma pesada, será, Carlão? Olha, cara, uma partida do Santos que me deixou intrigado foi contra o Palmeiras. Um jogo, sabe, tava um chama-gol danado, tudo que chutava entrava. De repente, estes nomes sendo citados. O Flamengo, a gente sabe que o sarrafo é lá em cima, né? O grau de exigência é muito alto. E, de repente, ele pode sentir. A gente sabe que o Santos é um cara muito tímido, né? E você atuar num Flamengo, onde o nível de exigência é gigantesco, de repente pode sentir. Principalmente depois da final contra o Palmeiras, né? Que hoje existe uma rivalidade, ele foi mal. Ontem eu acho que o comentarista era o Zinho, que estava na transmissão. Sim. E aí ele falou assim, o Santos é conhecido como homem do gelo, mas precisa orientar a defesa. Até ele perdeu a compostura durante o jogo. Mas foi feio demais, né, Heitor? Que isso? Não, foi feio. O Flamengo ele se tornou um time previsível com a bola e continua bagunçado sem a bola, né? E pra mim um dos grandes enigmas aí é essa saída do Dorival. Como é que você demite um treinador que foi campeão, né? Que conquistou 2 títulos na reta final de uma temporada? Como é que você troca? Pra mim as justificativas ainda não são plausíveis de forma alguma. Se eles tiverem alguma justificativa, que chegue e fale, olha, tava tendo isso internamente, o comando ele tava... Mas fala, não tem... Tecnicamente não há uma justificativa pra mim nesse aspecto e o Flamengo tá pagando o preço por essa troca. Também a forma que foi, né, Heitor? Na calada da noite, né? E que é justo. E sabe o que chama a atenção? O Vitor Pereira, com o elenco do Corinthians, ele produzia muito mais com um elenco limitadíssimo do que um elenco estrelado como o do Flamengo. Não tá conseguindo fazer o time jogar.
Agora quem tá conseguindo fazer o time jogar é o Rogério Ceni, hein? Tá indo bem. Que isso, que 3x0 com autoridade. O São Paulo ele não tem um time do nível do Corinthians e do Palmeiras. Mas o Rogério tá conseguindo dar uma cara, tá conseguindo dar um caldo. Não sei pra Brasileirão, mas pra Paulistão, que é um regulamento que existe o mata-mata, o São Paulo pode chegar. E eu falei aqui, hein, Lupe? Palmeiras e São Paulo a final, quando você disse que Palmeiras e o Corinthians fizeram uma final antecipada já do Paulistão. Eu falei, o São Paulo vai chegar. O São Paulo pode chegar, mas acho que ele não vai ter forças se encontrar um dos dois no meio do caminho. Ah, mas eu penso acho que diferente. Eu acho que não. não. Do Corinthians e do Palmeiras. Não, mas eu penso que é diferente. O São Paulo ontem, em alguns momentos, deu muita brecha pro São Bento que não soube aproveitar. A pedra no sapato de Abel Ferreira e Heitor Esmeriz, quem São que Paulo. é? São Paulo. São Paulo. São Paulo tá um time competitivo. Eu acho que tem condições aí de chegar e disputar essas semifinais e final do Paulistão, sim. O Rogério Ceni, pra mim, tá amadurecendo como treinador, as decisões dele estão ficando... Ele tá amadurecendo as decisões também. Acho que é um bom trabalho, um bom começo de ano do Rogério no São Paulo. E o rapaz do Pedro Sampaio lá tá jogando muito, hein? Quem? O Galopa, Galopa. Galo. Ah, é Galopo, né? E ele, Eu achei que era Galopa, meia, cara. em homenagem à música do Pedro Sampaio, não é não? Não, é Galopo. É Galopo? Galopo, Ah, eu achei que era Galopa. E o mais legal na transmissão foi que o Denilson falou, foi criticar ele antes do escanteio. O Galopo tá num bom momento, mas hoje faz uma partida abaixo. Cruzamento é gol, Galopo! Mas Ele eu não foi vou... Eu não costumo fazer isso porque eu não gosto de expor os colegas, mas disseram ontem que o Darwin Nunes era superestimado. Quem fez o primeiro gol do Liverpool e como foi? O Fábio Scheibe que fica falando essas coisas Que golaço, hein? Não, mas eu vou parar de falar de Mas jogador. você sabe muito melhor que o Alisson, Courtois faz aquela lambança também. Não, hoje ele meteu uma do Guipira já. Você vai ver Mas o você sabe, Guipira hoje à noite. Esse negócio de criticar atacante é sempre bom você justificar. Eu tenho uma tática, é a seguinte, vamos supor, eu vou criticar o Gé. Aí eu falo assim, olha, o Gé, ele pode até marcar 2, 3 gols, mas até agora ele não tá jogando nada. Tem que ser igual o Caio Ribeiro. Caio Ribeiro é o melhor pra sair pela tangente. É um bom jogador. Gênio. Nível de seleção. Mas hoje tá um pouquinho abaixo. Mas ó, eu confesso e assumo que eu falei do Darwin Nunes. Mas agora, o Carlão tem que assumir a responsabilidade e falar que com o João Veras em campo, o Guarani ia vencer. Ah, essa eu jamais não verdade, falei, não. Verdade. Eu lembro disso. Eu perguntei, Carlão, quem vence, Ferroviário ou Guarani? Ele falou, Guarani vai jogar contra o João Veras? Com certeza o Guarani vence. Verdade. E o João Veras foi lá e fez o gol no último minuto. E hoje tem hat-trick do Guipira. Mas que verdade seja dita, que jogo. Jogo desse que a gente acompanhou de Real Madrid e Liverpool, com toda certeza, mas sem medo de errar, nível de duelo entre Velo e Rio Claro, hein, Heitor? Que aula de futebol e principalmente que aula do Real Madrid, né? Esse time parece que ele não falha mentalmente, ele não se abala com nada. Saiu perdendo de 2-0 em Anfield com 13 minutos de jogo e aí fez uma virada sensacional e praticamente encaminhou a classificação em mais uma atuação decisiva de Vini Júnior, hein? É brincadeira o que esse menino tá jogando. Olha, para o Ancelotti, acho que falou hoje, que hoje, nesse momento, é o jogador mais decisivo do mundo. Exatamente. E essa relação do Real Madrid com a Champions é impressionante, né? Os caras têm uma ligação com a Champions, jogam muito, impõem medo também, né? Não só o time em campo, mas a camisa, tudo mais, é impressionante. Real Madrid é o maior vencedor da Champions e caminha para mais uma decisão aí, né? Com sobras, eu diria, gente. Goleiros. Não, agora então, as falhas mas mim... a gente precisa falar do que é Klopp e Lancelotti. Nossa senhora. Lancelotti. Mas que isso? Que treinadores, velho? Que isso? Aliás, o Klopp deu algumas declarações importantíssimas sobre a situação do Vinícius Júnior, né? Esses casos de Eu acho que alguém precisava se posicionar, Carlão. E o Klopp se posicionou, porque o Real Madrid é aquela água de salsicha, né? Quando se posiciona, o próprio Ancelotti também não assumiu a responsabilidade e precisou do Klopp tomar um posicionamento um pouco mais forte. Mas olha, as falhas dos goleiros ontem pra mim, nossa, Mas eu não achei que o Alisson falhou, não. Você achou? Primeira coisa, esse negócio de ficar com esses toquinhos pra sair com a bola, ai, cara. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, vocês vão ser contra eu e eu vou falar de novo. A Alisson e o Everton são 2 goleiros superestimados. Nossa, o Courtois mesmo, sabe? Pega essa bola, quebra, sabe? Tá louco. O Alisson ele não olha ele só olha pra bola, ele não vê a aproximação do Vini Júnior ali.
A bola vindo pra ele tá com a cabeça baixa e ainda tenta sair tocando. O brasileiro Pra tem mim foi uma ranço. falha mais grave que a do Courtois. A do Courtois ali, a bola, ele perdeu a noção do próprio corpo dele. Foi. Acho que faltou o traquejo. Faltou a azeite no malemolência quadril. de Fábio Scheibe, né? Exatamente, no remeleixo. Eu acho que eu não ouço a palavra traquejo, vai fazer uns 6 anos. Ouviu agora. E hoje tem Manchester City e RB Leipzig também, né? Que é Além de o primo Internacional pobre e do Porto Bragantino, também. né? O Leipzig é o primo exatamente. pobre do Bragantino, é o homônimo. É a linguiça energética deles lá. Agora, jogo bom, mas Manchester City favorito. Né? Nem se fala. Tem áudio aí, Eduardo Rodrigues? Põe no ar. Boa tarde, amigos do Arena. Parabéns novamente pelo programa. JP de Moraes aqui da Padre Anchieta. De boleto eu tenho uma boa. Queria que o Guarani fosse que nem meus boletos. Sempre vence. Um abraço. Torcedor torcendo para que o boleto fosse... Que o Guarani fosse igual o boleto, que vencesse sempre. Tarde de Almeida e toda a equipe. Ontem esse jogo do São Paulo vai dar trabalho pro Corinthians, pro Palmeiras, caso chegue na semifinal. Aí, ó. Mas passa fácil ambos os dois. E sobre o Guarani, tá ouvindo agora o presidente e o diretor falando, só mesmo depois da eleição que vai contratar um novo técnico. Esses caras estão com brincadeira. Um abraço a todos, bom trabalho. Marcelo Jardim Marisa. Valeu, Marcelo, do Jardim Marisa. E eu vou falar a verdade pra vocês. Só pra eu entender. A diretoria do Guarani demitiu o Moza, fez um suspense danado e convocou a imprensa hoje meio-dia pra dizer que não vai dizer nada? Foi isso, Lupe? Acho que a única situação que deixou ali clara é que eles vão esperar esse processo eleitoral que acontece no Guarani dia 12. A gente sabe Mas que numa toda nota vez... não serviria pra isso? Acho que serviria, mas aí a gente tem que fazer a meia-culpa, né? Porque se faz a nota, a gente fala, por que não faz uma entrevista coletiva para que o dirigente Vocês fale? da imprensa também são muito complicados. A gente não tem né? Vocês um são muito denominador complicados. comum. Então, assim, mas eu acho que foi válido, porque o Pastana também revelou o perfil do treinador, falou dessa questão do jogo que ainda segue indefinido, ó, 4h29. A gente não sabe onde vai ser o jogo contra a Inter de Limeira. Quarta-feira, faltam 2 dias pro jogo. Acho que vai ser em Limeira. Qual o perfil do treinador que o Guarani quer? É um perfil que conhece a Série B. Alto, olhos claros, como que é? Não. Conhece a Série B, até porque é um campeonato que o Guarani vai disputar. Mazola Júnior vem aí. Essa coisa de futebol, isso é do futebol moderno também, o perfil do treinador. Perfil do treinador. Qual que é o perfil do treinador dos sonhos do clube de cada um? Vencedor, joga pra cima, contrata jogador barato, usa a base. O bom e barato. Exato. Sabe? Qual que é o perfil do treinador? Esse é um palavreado que dirigente agora, o perfil do treinador. Difícil. Dá condição pro cara trabalhar. Não, vamos acalmar. Box to box. Vamos acalmar o Carlão de Freitas. É mais ou menos esse o perfil, né, do treinador. Vamos acalmar o Carlão, vamos pro intervalo rapidinho. O Carlão de Freitas precisa acalmar. Vou pegar meu balde aqui. Isso, por favor, Carlão. Arena CBN. Campinas tem tradição em gastronomia de excelência e seu nome é Giovanetti. São mais de 8 décadas cultivando o paladar de campineiros e turistas, além de oferecer experiências incríveis nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro. Venha para o Giovanetti provar o que há de mais saboroso na vida com o chopp mais gelado da cidade. Giovanetti, historicamente o melhor. Aprecie com moderação. Os resultados do Enem estão na página do participante. Sisu, aí vou eu. Chegou minha vez de entrar em universidade pública. Inscrições de 16 a 24 de fevereiro. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fiéis, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso é Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Ensino superior, aí vamos nós. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. Cuidar da sua saúde nos inspira. Pronto atendimento otorrinolaringologia do Hospital PUC Campinas. O lugar certo para você receber os melhores cuidados para a sua garganta, ouvido e nariz. Uma equipe de médicos especialistas pronta para tratar com precisão os sentidos essenciais das pessoas.
Atendemos todos os dias, das 8 às 17 horas. Hospital PUC Campinas. Diretora técnica doutora Rita Ishida, CRM 67349. Estradas. São 4 horas e 32 minutos. A hora do Mário Quintino participar aqui do Arena também, com as informações das estradas e rodovias. Boa tarde, Mário. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Dom Pedro. O nosso ouvinte diminui a velocidade na chegada para a rodovia Anhanguera, em Campinas. Atenção, então, aí a partir da região dos Amarais, no sentido de Jacareí, aí o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Vale a gente destacar, mais cedo trouxemos informações que tinha lentidão Pedro na altura de Itatiba para quem vinha em direção de Campinas por conta aí de um caminhão que estava com problemas mecânicos na altura do quilômetro 99. Esse veículo já foi retirado no trecho de Itatiba, o nosso ouvinte encontra aí boas condições. Falando também do anel viário Magalhães Teixeira, por enquanto sem problemas nos dois sentidos. Eliel. Obrigado, Mário, pelas suas informações. Você volta já já, dentro do ponto final, com mais informações de trânsito e também das estradas e rodovias aqui da nossa região. 4h33. Sabem da maior? A TIM, a maior rede móvel do Brasil, já é líder no 5G. É a rede TIM surpreendendo cada vez mais gente. Surpreenda-se também com a TIM. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h34, Rafael Pio, hora do vôlei. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN. Ana Beatriz, a Bia da Seleção Brasileira, central, vai voltar ao Brasil. A Bia ficou ainda mais famosa nos últimos dias, nas últimas semanas. Ela estava jogando na Turquia e viveu todo aquele cenário terrível dos terremotos que atingiram tanto o país turco quanto a Síria. E através das redes sociais também, a Bia mostrou muitas ações que ela fez durante o desastre, arrecadando alimentos, arrecadando roupas, ajudando a tanta gente, visitando outras cidades, inclusive, lá na Turquia. E agora, ela, através das redes sociais, ontem, terça-feira, ela anunciou que hoje, quarta, chega ao Brasil. E já tem clube oferecendo emprego, inclusive, para a Bia, ela que é um dos destaques do voleibol feminino, sem dúvida nenhuma, sem clube na Superliga Feminina, não ficará, viu, Eliel? Com certeza não. Vamos torcer para que ela encontre um clube logo e para que o Pio também se recupere aí da gripe. É o sereno, é o sereno. 4h35. No Goodbom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Goodbom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Goodbom. Super simples. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. São 4h36 de volta com a Arena CBN. O Carlos Matos pergunta aqui o que aconteceu no campo da Inter. É um presságio que o Guarani está indo pro buraco? Eita! Não, jamais. Que isso, Carlos Matos? Vamos devagar, não é assim também não. O outro aqui, boa tarde. Estou ouvindo vocês. Legal. Show. Obrigado, ouvinte. Continue, né? O Vandinho de Campinas começou a verdadeira arena. Uma luta de grandes ideias, os melhores em ação no rádio. Que isso, Poxa, hein? É o slogan do programa. Isso é muito bom, hein? Gostei. Uma luta de grandes ideias. Eu acho que você fez pix pra ele, hein? Ô, Vandinho, não fiz, mas se o pix for o número do celular... Essa eu gostei. Esse tipo de mensagem que a gente manda um elogio aqui de volta, hein? Boa tarde, povo abençoado. Chegando em casa agora
Só descansar. Forte abraço. Derivaldo de Souza de Campinas. Valeu, Derivaldo. Descansa bem. Aproveita aí os seus momentos preciosos de regozijo e repouso. O Márcio de Campinas. Verdade que o Luxemburgo vai vir pro Guarani? Tá em negociação. Tá, né? Não acredito. Tô brincando, gente. Tá não. O vídeo aqui mandou Porcada joga hoje, hein? Deram um alerta na gente, tá vendo? Ó? Vamos deixar de falar do Porcada. Quem é o Porcada? Ah, o Palmeiras, verdade. Aliás, linguiça de porco é boa, né? Falar do Porcada, eu acho que ele deve ser corintiano, São Paulino. Não, ele mandou umas bandeiras do Palmeiras aqui. Então linguiça de pernil, né? A linguiça de porco. Boa, né, velho? Nossa. Boa, Como que chama o lance de linguiça de pernil lá no Bragantino, na Bia Bichedi? Tem os nomes os lanches, eles são nomes de jogadores. Gil Baiano. Boa. O Fábio Scheib sabe tudo relacionado ao Palmeiras. Isso é muito bom. Exatamente. Não, Palmeiras, Bragantino. É verdade. Grande rival do Palmeiras. Historicamente, hein, Cardão? Amigos do Arena, sempre hoje iremos conviver com a primavera em pleno verão. Que vocês fiquem felizes, principalmente com a presença do Esmeriz. Essa é boa, foi boa, hein? Quem mandou essa? Jaime de Uba-Chuva. Ei, não pode, Jaime. O Jaime mandou Uba-Chuva porque tá chovendo demais lá, hein, gente? Aliás, uma das coisas que mais me sensibilizou nos últimos dias, vendo, além de toda essa tragédia que por si só já nos sensibiliza, mas foi a emoção transmitida pelo repórter da Globo em relação ao preço que estão cobrando pela garrafa d'água. Olha, o Brasil é um país que a gente culpa muito o dirigente, a gente culpa muito o político que nós mesmos elegemos e colocamos lá, só que a gente esquece de olhar para os nossos próprios narizes, para não falar outra coisa. O cidadão que tem a capacidade de cobrar R$ 93,00 num litro de água é um cidadão que já perdeu qualquer tipo de afeto, de empatia. Nós já passamos por isso, né, Léo? Do álcool em gel na pandemia, lembra? Quando já surgiu, surgiu o advento do álcool em gel e não tinha tanto luva, álcool em gel. Uma caixa de luva, de máscara, custando... O que tá... mas é a lei de oferta e procura, a lei da alta demanda. Só na hora que voltar ao normal tem que prender um cara desse. Isso não é lei de nada, não. Isso é falta de vergonha na cara, de empatia com o próximo. Isso sim. É falta de olhar a dificuldade que o seu irmão tá passando lá, que às vezes não tem nenhuma roupa, tem só a roupa do corpo, e você ter coragem de cobrar R$ 93,00 um litro de água. Nada justifica. Nada justifica. Mas não tinha, era que tinha. Então abrisse essa garrafa e dava um copo para cada um. Exato. A ganância do ser humano, e principalmente do brasileiro, porque nesses momentos que a gente conhece muitos brasileiros bons, mas muitos ruins também, é o que está prejudicando ainda mais a sociedade com quem a gente vive. Infelizmente, é algo a ser dito. Desculpa o desabafo. 4h40, 991869070 é o telefone para você participar com a gente. O ouvinte só mandou aqui, ó, boa tarde, excelente programa, assim a gente gosta. O Walter. Obrigado, Walter. Walter, assim é bom. 991869070, tem gente mandando mensagem pra gente, fazendo um alerta, viu, Lupe? Fazendo um alerta, ó. Boa tarde, equipe campeã. Boa. CBN Esporte. Boa. Dois gigantes, logo mais. FC Porto de Portugal e Ponte Preta do Brasil. Forte abraço, queridos. Fiquem com Deus. Uma excelente tarde e noite abençoada. É que Burg, Nicolau Burg. O Burg mandou mensagem. É que o Porto vai jogar hoje e a Ponte Preta também joga hoje. Em um pequeno momento aqui da minha memória... Você achou que era Porto e Ponte Preta? Ponte Preta. Eu tava tentando, por que Porto de Primavera? Você não tá muito bem Porto hoje, e Inter de Milão. Hoje eu tô num momento concentrado que eu vou fazer jornada hoje à noite. Então quando eu faço jornada, eu fico em regime de concentração 7 horas antes do jogo. Entendi. Mas eu tô bem. Você é igual jogador, né? Se reserva, né? Se preserva, é a palavra que tá... né? Evita falar, dorme em quarto separado. Você é um cara mais concentrado, né? Evito ligar o ar-condicionado Tá também certo. pra não dar aquele choque de temperatura. Muito porque bom. daqui a pouco tem Xereguedon! Solta aí o outro ouvinte que quer fazer um alerta pra gente, Boa, Carlão. de novo, vamos lá. E aí, família CBN. Boa. Fala, Pio. Fala, Carlão. Boa. Éder aqui de Campinas, Baixo Oi, Éder. Bernardo. A concorrente até no mesmo horário tá copiando, hein? Mas estou aqui ouvindo a Arena. Pô, os caras estão copiando a gente agora. Então continue ouvindo a gente, pô. É isso lógico. aí. Mal começamos aqui, ô Lupe. Os caras já estão... O que é isso? Você tá nervoso? Te deixou nervoso, Lupe? Não, agora eu fiquei chateado, cara. Por quê, Já cara? dizia Abelardo Barbosa, Chacrinha, como que é no Brasil,
Tudo nada se cria, tudo se copia. O que foi, Lucas? Você ficou... O Ziriguidum! Me anima com ele. Ele é movido a Ziriguidum. Ele é... 4h42, vamos abrir o sarcófago hoje, porque já a gente vai falar do jogo da Ponte contra o Primavera. Tem o jogo do Palmeiras também contra o Bragantino. E tem umas 15 partidas. Hoje tem Galo pela Libertadores. Galo contra o cara bobo. Quem? Quem? Cara bobo. Ah, é o C, rapaz. É muita criatividade pra um ser só, velho. Ele não vai conseguir fazer o sarcófago. Eu vou mandar um abraço pro pessoal aqui, ó. Fábio Romancini, de Campinas. Do jeito que o Guarani está, daqui a pouco os jogos serão em alta definição. Vai ser em 3D. Terceira divisão. Que isso, louco, Fábio? Não fala assim, não. O Guarani não vai cair, não. Para de gorar. O Guarani não vai cair, não. Sensacional vocês da CBN. Obrigado, ouvinte. Sensacional é você. Forte abraço, queridos. Outro forte abraço pra você. O Derivaldo aqui soltou o pé. Palmeiras 3-0 no Bragantino. Calma. Boa tarde, amigos. Estou com o palpite do Lupe para o público do Moisés anotado aqui. Aguardando a excelente transmissão de vocês. Obrigado. O Eleazar Bueno. Eleazar, esse nome eu nunca vi. Ah, eu esqueci qual foi o palpite. Mas 5 mil e... Eu lembro, Lupe, eu lembro. Ah, então fala. Quer que eu fale mesmo? Sim, ué. 5.060. Ah, isso aí, pronto, boa. Já anotei aqui. Ô, Heitor, tem um ouvinte que mandou aqui sobre aquela sua ideia de enquete, hein? Ah, é? Mandou aqui, ó, entenda a diferença entre craque e eterna promessa. Craque, Vini Júnior. Neymar, eterna promessa. Aliás, amanhã, é porque hoje a gente tem muito assunto. Amanhã vai ter uma enquete. Vini Júnior será maior que Neymar? Pro ouvinte já pensar a sugestão de Heitor Esmeriz. O Heitor, ele é muito bom nisso, né, cara? Olha só, Vini Júnior será maior que Neymar? Por que você fez assim, Luke? Calma, calma. É porque o Carlão já queria falar hoje. Ah, não. Vamos deixar pra amanhã. Ele já me chamou de bobo aqui no ar? Não foi você, não. Ah, não. Vamos lá com o nosso sarcófago, o jogo de hoje. Eu fui pegar água, vocês viram no meu caderno anotados, mas vamos lá. Não, ninguém viu, não. Uma justificativa. Ele sempre dá uma parecendo um treinador, pô. Chato, cara. 22 de fevereiro de interrogação. Não, fala o ano. Não, tô brincando, calma. Eu vou até Piracicaba, estádio Barão da Serra Negra, Campeonato Paulista. Ponte Preta em campo para enfrentar o 15 de Piracicaba. A Ponte entrou em campo com Moacir no gol, Jair na lateral direita, Oscar e Polozzi na zaga e Odirley na lateral esquerda. Pedro Omar, Marco Aurélio, Lúcio e Elinho, Parraga e Tuta. José Duarte era o treineiro da equipe da Ponte Preta. O 15, o Inhoquim, entrou em campo com Getúlio, Ademir, Fernando Eloy e Almeida. Murli, Wagner, Delém, depois Paulinho e Pitanga. Benê e João Paulo, depois o Joãozinho Dema. Era o treinador do 15 de Piracicaba. Macaca venceu esse jogo. 1-0, gol de Lúcio aos 40 minutos do primeiro tempo. Roberto Nunes Morgado foi o árbitro da partida. 22 de fevereiro de 1900 e... Aí, cada um fala. Fábio Scheibe, você primeiro. Ô, Carlão, Marco Aurélio é aquele Marco Aurélio treinador? Marco Aurélio Moreira. Cruzeiro, da Ponte, Palmeiras. Ah, você falou Oscar, então deve ser década de 80, 82. Heitor Esmeriz. 78. Dois erros. Carlos Freitas. Ai, não. 77. Ah, se os caras... Errou? Errou. Daniel França. Ah, não, ele não tava participando, não. Ele não participa. Qual ano que ele falou? 1900, tá na nossa live no YouTube. Ele não participa. Não, aí vocês estão de sacanagem. O Daniel tá na gaveta. Um chama de bobo, o outro coloca lá, nunca participou do quadro, aí vem querer... Ele tá pesquisando desde as 2 horas da tarde. Eu não faço mais esses quadros aqui, não. Fecha o sarcófago aí, ô. Vamos lá. Ele jogou um sarcófago, cara. 1976, ele colocou na live. Pra quem Mas ele foi bem. Como que o Daniel? Mas ele não participou de nenhum desde que começou o programa. Mas aí hoje, que tava todo mundo errando, ele acerta. O Carlão errou, velho.
Mas ele pediu pra participar porque ele sabia hoje, a hora que você falou do... Ele é ponte Quando ele pretano não roxo. sabe, ele não pede pra participar. Mas, ô, Lupe, a gente precisa rever esse Ô, regulamento. Lupe, Eu vou entrar no STJD. Ele é ponte pretano roxo, ele sabe as escalações. Saco, viu? E tem um detalhe importante, só falando sério, o 15 de Piracicaba chegou na decisão Até esse agora ano, você não tava falando Foi, sério. perdeu pro Palmeiras. Perdeu pro Palmeiras. Tá bom. Você fechou o sarcófago, né? Jogou, Põe o né? último áudio aí, o último que eu te mandei, Eduardo, porque o ouvinte ficou na bronca com você ontem, Luke. Querido, vocês são demais, não tenho dúvida disso. Olha, mas ontem vocês não fecharam o sarcófago, viu? Abriram ele, mas não fecharam. Fechamos. Tardão. Não, a gente fechou. Até que o ouvinte depois mandou mensagem e falou que sarcófago não tem dobradiça. Não, mas é na hora de abrir. Não, mas a gente não fechou, Bolacha? Eu também Fechou. Acho que fechou. Também acho Porque que minha fechou. mãe, desde pequeno, ela passa algumas regras pra mim. Tirou do lugar, ponha. Sujou? Sujou, limpe. Abriu, Fechou. maio. Essa é do Zirigudu. Essa é do Zirigudu. Intervalo depois dessa. Arena CBN. T-Service, a oficina para cuidar do seu Toyota com mais de 6 anos de uso e outras marcas. Condições especiais em fevereiro. Óleo do motor, filtro de ar-condicionado, discos e pastilhas de suspensão, alinhamento, balanceamento e pneus. O primeiro litro de óleo é grátis. Consulte condições. Faça sua manutenção na T-Service Campinas, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434 em Campinas, perto da Torre do Castelo. 19-3370-4200. No trânsito, escolha a vida. Os resultados do Enem estão na página do participante. Sisu, aí vou eu. Chegou minha vez de entrar em universidade pública. Inscrições de 16 a 24 de fevereiro. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fiéis, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso é Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Ensino superior, aí vamos nós. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. Arena CBN. Quatro horas e 49 minutos. E hoje, hein, Heitor Esmeriz, a Ponte contra o Primavera. O que você tem a dizer pra gente, hein? Ponte Preta contra o Primavera, primeiro duelo da história entre os dois clubes em jogos oficiais. Eles já se enfrentaram em 2 amistosos lá na década de 50, né, com 2 vitórias da Ponte Preta. E a Macaca vai em busca da 5ª vitória seguida na Série A2. Uma informação que eu acabei de receber é que o Gé talvez vá para o jogo sim, viu? Ele deu uma melhorada nas dores que ele vinha sentindo. O Hélio dos Anjos tinha a expectativa de preservá-lo, já tinha adiantado isso na entrevista coletiva, mas parece que nos últimos dias o Gé evoluiu nessa questão clínica e há uma grande possibilidade dele ser titular logo mais. Você, Fábio Scheibe, qual a sua opinião aí sobre Ponte Primavera? Eu acho que a Ponte vai manter essa primeira colocação, que já está tão bem, né? A Ponte pegou entrosamento, pegou um time que está jogando bem junto, está na primeira posição, acho que vai se consolidar ainda mais, vai ganhar no jogo. Hoje não será fácil, mas eu acho que vai se impor perante a Primavera e vai conseguir essa vitória sim, viu? A Ponte Preta está numa fase muito boa e já pensando na Copa do Brasil também, né? Jogo da Ponte contra o Primavera, transmissão da CBN. E o Carlão de Freitas vai estar nessa, hein, Carlão? Olha, a Ponte tem tudo para vencer. O Primavera ocupa ali a 5ª posição, é um time que vem em 5ª posição, não, né? O Velo Clube está na 5ª posição. O Primavera é o 6º com 15 pontos, vem de resultados adversos, não vence há 3 rodadas, precisa dar uma satisfação, mas eu acredito na Ponte, até porque o jogo tem um significado legal para a Ponte. Ela se distanciar na primeira posição e dar aquela folga para o professor Hélio dos Anjos começar a girar o elenco e pensar aí nessa Copa do Brasil contra o Fluminense. É o jogo, né, Lupe? O jogo é o jogo da grana. Hoje é o jogo para sacramentar a classificação e o foco é na próxima semana, né? O Hélio dos Anjos disse na última entrevista coletiva que esse rodízio que ele está realizando na Ponte só é possível se as vitórias forem conquistadas, ou seja, ele tem na ideia para o próximo jogo contra o Lemense poupar por conta da proximidade da partida na Copa do Brasil contra o Fluminense e principalmente do horário do jogo, né? 11 horas da manhã, calor muito forte, pelo que tudo indica.
Então, hoje, a vitória é importantíssima para a Ponte Preta para continuar esse rodízio que o técnico Hélio dos Anjos está realizando no time da Ponte até o final da primeira fase da Série A2, porque depois, aí o bicho pega. Aliás, ainda bem que acabou essa história de fazer os clássicos, né? Fla-Flu, clássico Palmeiras e não sei o quê. Ainda bem que acabou isso, né? Porque imagina se jogasse Comercial e Primavera. Ainda bem que pararam com essa história, né? De fazer esses clássicos, essas Já coisas. teve, já, né? Exato. Mas aí dá pra sair, seria primacial. Viu? Melhor. Calma, Carlão de Freitas. Melhor. Tem mais ouvintes querendo falar da gente, Eduardo Rodrigues? E aí, beleza, CBN? Aqui quem fala é Zé Mala, de Araraquara. Zé Tô morando Mala? na região de vocês aqui, já faz um tempinho. Eu queria que vocês repetissem o palpite aí do jogo Guarani Ferroviária, que vocês deram antes do jogo. Ah, mas não vamos repetir, não. Não vamos repetir, não, Zé Mala. Passado é passado, Não. presente é presente e o futuro é incerto. Mas é mala, hein? Não vamos repetir, não. Não vamos, não. Cuidado, se a Ferroviária for rebaixada. Aí nós vamos repetir Aí o nós vamos palpite repetir aqui, sim. Aí nós vamos falar do gol do João Veras. Aliás, Marquinhos Tioquini tá ouvindo, hein? Grande Marquinho, hein? Marquinho é a uma lenda. representatividade da Depois do Zé imprensa Roberto, esportiva de Araraquara. Os dois são, né? Dos campeões da bola em Araraquara. Abraço pro Marquinho e pro Zé Roberto. Tem mais um ouvinte? Boa tarde, Arena, beleza? Opa! O Cristiano de Sumaré. Ô, Cristiano. Essa é para o nosso amigo Fábio. Ô, Fabinho, você sabe me dizer qual que é a especialidade lá de Bragança Paulista? É a linguiça de porco. E hoje vai ter, hein? Abraço. Ai, Fabinho. Primeiro demonstrou intimidade. Porco agora é voadora, né? É energética. É energética, é. Primeiro demonstrou intimidade. Fabinho. Essa é pro amigo Fabinho. É, então, linguiça voadora. O Bragantino tá sempre apronto pro Palmeiras, sim, viu? Boa Mas tarde a minha todos. preocupação Programa hoje, na aí. verdade, é o jogo de logo mais às 7h30 entre Ituano e São Bernardo no Novelli Júnior. Estaremos lá acompanhando, que é um jogo importante para o Bugre também, né? Boa. É verdade. Terminou? Boa tarde a todos. Esse programa nem presta uma arena, presta uma selva. Só tem fera. 2-0 pra Ponte. Maurício de Campinas. Que isso, hein, Maurício? Não, pô. É tanto selva, tem cada Tarzan aqui que eu vou te falar, viu? Enfim. Bom, Palmeiras hoje contra o Bragantino, Carlão de Freitas. É. O que você disse aí na resenha, na hora do café, jogo fácil pro Bragantino somar 3 pontos. Sim. Jogo fácil pra ninguém, mas nem pro Palmeiras. O Bragantino é o chato no bom sentido, uma equipe muito bem montada lá pelo Caixinha. Vai tentar complicar a vida do Palmeiras, mas o Palmeiras, o próprio Abel Ferreira já confirmou, vai com toda a cavalaria, vai com o time titular. Eu acredito numa vitória palmeirense, mas não por 3-0, 4-0, 5-0, longe disso. 2-1, 3-1, placar um pouco mais apertado, mas dá Verdão. E aí, Luperson? Jogo com muitos gols. Empate, 2-2, com a lei do ex entrando em ação, gol de Arthur. Vai fazer gol, então. Vai. Grande Arthur. Cria do Verdão. Fábio Scheibe não precisa nem pegar, né? Porque o Fábio Scheibe já sabe o palpite dele. Claro, com certeza tá vestido de Bragantino. Olha só. Duelo de portugueses hoje no banco de reservas, hein? Abel Ferreira e Caixinha. Eu acho que o Palmeiras vai vencer com dificuldade, 2-1 para o Palmeiras. E aí, Heitor Esmeriz? O Heitor tá olhando ali, dando uma checada nas apostas que ele fez para não perder. Não, eu tava vendo uma informação sobre o jogo de sábado entre Inter de Limeira e Guarani. A diretoria da Inter está reunida nesse momento com as autoridades locais. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil já avaliaram, o Major Levi Sobrinho, falta agora a Polícia Militar dar o aval. Então acho que vai ser no Limeirão. Eu acho que vai ser. Aliás, o ouvinte tem um palpite sobre o jogo lá em Limeira. Meninos, já que vocês não quiserem dar o palpite pro Mala, de Araraquara, então eu vou dar o meu, daqui de Limeira. Inter, com buraco e tudo no estádio, 3, Guarani 1. É o meu palpite, Levi Limeira. Levi, o nome do estádio. Não foi um pouco leviano, não? Vocês não acham? Olha aí, pode, uai, eu acho. É o momento Ziriguidum. É o momento Ziriguidum. O que você acha do Galo hoje? O Galo contra o cara bobo, Pio. O Pio Lupe. Não estou te xingando, não, de jeito nenhum. No Ziriguidum. No Ziriguidum. Ah, vai dar Galo, né? Vai dar Atlético. O Atlético
precisa voltar aí aos seus grandes momentos, né? Como na temporada de 2021, 2022 foi meio tumultuado para o Atlético Mineiro e hoje o pontapé inicial rumo à fase de grupos da Copa Libertadores. Galo! Cara de bobo vai vencer por 2-1 porque Hulk não joga. E Hulk faz sim diferença no time do Atlético. Hoje dá zebra na Libertadores. Cara bobo vence. Ô, Heitor Esmeriz, terminando o jogo, quem vai ficar com cara de bobo, hein? Eu tô com o Lupe nessa, não no resultado final, mas acho que o Hulk vai fazer uma falta danada pro Galo hoje. Acho que o jogo de hoje é pro empate, pro daí o Atlético Mineiro em casa garantir a classificação. O Hulk tá bem, né? De shape, assim. Bem demais. Bacana, né? E aí, ô Fábio Scheibe? Vai dar Galo. Acho que o Galo ganha, mesmo fora de casa, na Venezuela. Vai ser 2-0 para o Galo. Nossa, esse Galo aí tá... Esse tá mal, galinha aí, pô. Esse engasgou. Põe de novo esse Galo aí. Esse Galo aí não vai, não. Se for desse ritmo aí, o cara bobo goleia. De Deus. Esse Galo aí tá estranho. Vai, põe um ouvinte pra gente já finalizando o nosso Arena. Já? Já. Não, ouvinte. Meus amigos, boa tarde. Pô, vocês esqueceram de falar, hein? Hoje, 22 de fevereiro, aniversário um dos maiores jogadores aí do futebol campineiro. Os caras mais talentosos aí que já teve em Campinas, Renato Alves. No caso, mais conhecido como eu. Meu aniversário hoje, 32 primaveras. E o trocadilho lá, Antônio Luque. O Ponte vai me dar de presente os 3 pontos contra o Primavera. Abraço, rapaziada. Valeu. Show de trocadilho. Coisa maravilhosa. Um atrás do outro, né? Coisa linda. Parabéns pro Renato. Parabéns. Mas foi aniversário de Renato Morungaba. Foi? Foi ontem, não? Dá uma confirmada aí, dá tempo? Foi ontem. Foi ontem? Mas ainda está em tempo porque foi um dos jogadores mais talentosos que vestiram a camisa do Guarani. Por que chamavam ele de Renato Pé Murcho? Isso aí foi o apelido do seu amigo Juninho Fonseca. Juninho que na deu... Copa de 82, eles integravam a seleção brasileira e tinha o Júnior Capacete. Nossa, tinha, Júnior Capacete. Tinha o Leandro, era o cara de peixe. Aliás, tudo tinha Juninho. os apelidos mais legais antigamente. Hoje E, não pode. e o Renato, como ele não tinha tanto sucesso na finalização nos treinos, porque ele era muito bom de bola. Aí o Juninho, acho que até com brincadeira envolvendo o futebol de Campinas, o pé murcho e tal. E aí ficou. O ouvinte Mas de jogou muita Indaiatuba, bola, nossa. o Carlos Fabiano tá dizendo que o Fantasma vai atropelar a Ponte Preta hoje. Tá confiante, Olha, o Fantasma da Ituana. É. Ah, boa. É o Primavera. Vou usar durante a jornada o Fantasma. Não sabia que era o mascote do Primavera. Tem mais um aí pra gente fechar os ouvintes? A Ponte voando, o Guarani caindo e o Palmeiras continua sem Mundial. Não, ô louco, eu vou embora. Não pode. Não. Quem que é essa voz? Parece a voz do Gramari. Não pode falar isso não, hein? Ô, Gramari. Será que é o Gramari? Não pode. O Palmeiras tem Mundial. O Fábio Chay fica nervoso. O que é? Ô, louco. Quer ir embora? Acabou! Então vamos embora. Ó, daqui a pouco a turma... Na CBN. Tchau, 7 da noite. Valeu, até daqui a pouco. Tchau, Heitor. Abraço, até mais. Valeu, Fábio Scheibe. Um grande abraço para vocês. Tchau, Eduardo Rodrigues e tchau, Daniel França. Um beijo, ouvintes. CBN Carnaval 2023. Começou com uma nota 10, né?